queridos, neste momento, neste vídeo, eu quero convidar você a ler comigo um livro. Então você vai estar lendo um livro comigo. E o livro que eu escolhi é da Joyce Meyer, autora Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Sua resposta está bem debaixo do seu nariz. Neste livro nós vamos estar junto, lendo ele. E você, neste momento aí, você pode estar compartilhando este vídeo, você pode estar curtindo e principalmente se inscreva no meu canal. É um canal simples, mas cheio da graça de Deus. É um canal pequeno, mas nós vamos estar fazendo com que este canal cresça. E para começarmos, vamos ler um livro juntos. Você ouvindo e vamos estar lendo. Para começarmos, meu nome é Ana Cristina, sou cristã evangélica e neste momento nós vamos estar orando primeiramente para começarmos a leitura. Se você puder, aí onde você está, faça isso e coloque-se diante do Senhor. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço pelas nossas vidas, pela vida de cada um que está aí, Senhor, atrás deste vídeo, deste celular, deste computador. Senhor, tu possas, meu Pai, visitar cada um, Senhor, e que nós possamos ler este livro, Pai, e que tu possa nos dar lições, e que nós possamos estar juntos, Senhor, neste momento. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Amém. Amém. Então, eu vou estar mostrando para vocês o livro, é da Joyce Meyer, Eu e Minha Boca Grande. Esse é o livro que nós vamos começar. E desde já também peço a você que coloque aí nos comentários que livro você quer ler comigo, para nós lermos juntos um livro. Então, coloque aí no comentário, ok? Então, desde já, vamos começar a nossa leitura, ok? Bom, neste livro que nós vamos ler, tem 13 capítulos, que nós vamos estar lendo juntos. Hoje nós vamos começar com o capítulo 1, com a introdução, e o capítulo 1 que diz Aprendendo a Falar a Linguagem de Deus, ok? A introdução diz assim, em 1 Coríntios 2,17: Nós, porém, temos a mente de Cristo, o Messias, e temos o pensamento, sentimento e propósitos do seu coração. Como crentes, precisamos entender a alma e ser treinado para discernir as suas atividades. Como definido neste estudo, a alma consiste de mente ou intelecto, vontade e emoções. Uma vez que a alma está cheia do eu, ela pode e deve ser purificada e transformada em um vaso pronto para o uso do Mestre. Em 2 Timóteo 2:21. A linguagem expressa o que pensamos, sentimos e queremos. A mente diz o que pensamos, não necessariamente o que Deus pensa. A vontade diz o que queremos, não o que Deus quer. As emoções dizem o que sentimos, não o que Deus sente. Ao mesmo tempo em que nossa alma é purificada, também é treinada para conduzir os pensamentos, desejos e sentimentos de Deus
e assim transformar-nos em porta-vozes do Senhor. A palavra de Deus ensina em 1 Coríntios 2,16 que nos foram dados a mente de Cristo e os pensamentos, sentimentos e propósitos do seu coração. Temos a mente de Cristo, mas a alma não crucificada os impedem de aparecer. Há uma luta contínua entre a carne e o espírito. O corpo e a alma unidos formam o que a Bíblia se refere como a carne. Portanto, usaremos os termos a alma e a carne alternadamente. O homem quer pensar seus próprios pensamentos, mas Deus deseja usar a mente do homem para pensar os pensamentos dele. O homem tem seus próprios desejos, que podem ser mudados conforme os desejos de Deus. Se ele se submeter ao Espírito Santo, o homem vive grande parte de sua vida guiado por seus sentimentos, que parecem ser o inimigo número 1 dos crentes. Os sentimentos podem ser treinados a estar sob a liderança do Espírito, mas este é um processo que requer tempo e zelo. Neste livro fala-se sobre a língua. Pode expressar a carne ou o espírito. Ela pode ser usada para verbalizar a palavra de Deus ou como um veículo para expressar a obra do inimigo. Creio que nenhum filho de Deus quer ser usado como um porta-voz do diabo, mas muitos o são. Em Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Não há nenhum outro assunto na Bíblia que deveríamos levar mais seriamente em conta do que a língua. Ela pode ser usada para trazer bênção ou destruição, não somente para nós, mas também para muitos outros. Livros excelentes têm sido escritos sobre a língua. Quando Deus colocou no meu coração o desejo de escrever um livro sobre esse assunto, devo admitir que pensei: para quê? O que posso dizer que já não tenha sido dito? Mas creio realmente que Deus quis que este livro fosse escrito e também que ele será oportuno da vida de todos aqueles que o lerem. Oro para que a unção do Espírito Santo esteja neste livro, de maneira poderosa, para trazer revelação, convicção e arrependimento. Oro para que, enquanto você o estiver lendo, cada palavra desperte em sua alma um novo desejo de ser um porta-voz de Deus. Essas são as palavras da autora, Joyce Meyer. E vamos entrar no capítulo 1, que diz: aprendendo a falar a linguagem de Deus. Em Marcos 11, 22 e 23 diz: ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus constantemente, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Você tem problema? A resposta está bem debaixo do seu nariz, pelo menos em grande parte. Não creio que alguém possa viver em vitória sem estar bem informado do seu poder, do poder das palavras. Normalmente, quando temos montanhas em nossas vidas, falamos sobre elas, mas a palavra de Deus nos instrui a falar para elas, como observamos nas palavras de Jesus nessa passagem. Você está falando sobre suas montanhas ou para suas montanhas? Quando Jesus disse para falarmos a nossa montanha em fé, ordenando que se erga e se lance ao mar, essa é uma declaração fundamental que merece um estudo. Em primeiro lugar, o que falamos para as montanhas em nossa vida? É óbvio que não é para lançar sobre ela a vossa vontade, mas sim a vontade de Deus
expressa em sua palavra. Em Lucas 4, quando Jesus estava sendo tentado por Satanás no deserto, ele respondeu a cada tentação com a palavra de Deus. Jesus repetidamente diz: está escrito. E os versículos citados, que vão de encontro às mentiras e decepções do diabo, se erguem. Temos uma tendência de tentar isso por um tempo, e quando não vemos resultados rápidos, paramos de falar a palavra para o problema e novamente começamos a falar nossos sentimentos, que é provavelmente o que nos leva ao começo de tudo. Um entalhador pode martelar uma pedra 99 vezes sem que haja evidência de que esteja acontecendo alguma coisa. Então, na 100ª vez, ela pode partir-se em duas. Cada golpe estava enfraquecendo a pedra, sem que houvesse sinais que o indicassem. A persistência é um elo vital para a vitória. Devemos saber em que cremos e dedicar-nos a conhecê-los até ver o resultado. Obediência e perdão são tão importantes quanto a fé e a esperança. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes, acredite e confie que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, esqueça, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas próprias ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Marcos 11, 24, 26. Para ter certeza de que mantemos o equilíbrio neste ensinamento, deixe-me dizer que falar a palavra de Deus é algo poderoso e absolutamente necessário para vencer. No entanto, essa não é a única doutrina na palavra de Deus. Por exemplo, a obediência é igualmente importante. Se uma pessoa pensa que pode viver em desobediência e ao mesmo tempo falar a palavra de Deus para suas montanhas e ainda assim ser vitoriosa, ficará profundamente desapontada, como Jesus demonstra claramente nesta passagem de Marcos 11, capítulo 11, versículo 22 ao 26. Deve ser considerado como um todo. No versículo 22, Jesus disse que devemos ter fé em Deus. No versículo 23, ele ensina a liberar fé, falando para montanhas. No versículo 24, ele fala da oração e da importância de orar, crendo. E no versículo 25, Jesus manda perdoar. E no versículo 26, ele afirma claramente que, se não perdoarmos, também nosso Pai Celestial não perdoará nossas ofensas. Não há nenhum poder em falar a uma montanha se o coração estiver cheio de faltas de perdão. E esse é um problema endêmico entre os filhos de Deus. Multidões de pessoas que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal se decepcionam ao tentar colocar em prática um dos princípios de Deus, enquanto ignoram completamente outro. Obediência é o tema central da Bíblia. Para muitos de nós, a vida está um caos por causa da desobediência. A desobediência pode ser resultado de ignorância ou de rebelião. A única maneira de sair do caos é arrepender-se e tornar a submissão e a obediência. Não ignore os sis e os mais. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 e 2.
Por favor, observe os sis nesta passagem. Com muita frequência, escolhemos ignorar os sis e os mais na Bíblia. Considere, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz: Fiel é Deus, confiável, fidedigno e, portanto, verdadeiro em suas promessas, e podemos depender dele, pelo qual foste chamado à comunhão de seus filhos Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Deus é fiel e nos beneficiamos dessa fidelidade, a honrá-lo em obediência nos relacionamentos. A desobediência não muda a Deus, ele é fiel, apesar da desobediência. A obediência, no entanto, abre a porta para a bênção, que já foi liberada por causa da bondade de Deus. Este livro seria uma tragédia, na minha avaliação, se eu tentasse ensinar que podemos receber o que dizemos, sem esclarecer que isso deve se alinhar com a palavra de Deus e sua vontade. Falar para nossas montanhas não é um passe de mágica ou encantamento que usamos quando estamos com problema ou quando queremos alguma coisa e continuamos no estilo de vida desobediente e carnal. Crianças, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, e sim como a carnais, homens na carne, nos quais a natureza carnal predomina. Como a crianças na nova vida em Cristo, incapazes ainda de falar. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Enquanto estivermos na carne, devemos orar e esperar que Deus nos mostre misericórdia e não nos dê o que pedimos. Falamos muitas coisas que são da nossa vontade e não da vontade de Deus, simplesmente porque não conhecemos a diferença. Como bebês em Cristo, simplesmente não sabemos como falar ainda, como Paulo diz nesta passagem. Assim como bebês naturais devem aprender a falar a língua dos mais velhos, assim os cristãos devem aprender a falar a maneira de Deus, aprendendo a falar a linguagem de Deus. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, conforme a divina vontade do propósito, pensamento e ação. Porque é criança, incapaz ainda de falar, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a sua faculdade exercitada, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Precisamos de tempo para aprender a palavra de Deus e conhecer seu coração, embora muitas coisas estejam claramente definidas na palavra e seja óbvio qual é a vontade de Deus. Há outras coisas que não estão escritas em preto e branco. Devemos conhecer o seu coração e ser guiado pelo seu espírito. A Bíblia não diz que tipo de carro comprar, ou quando vender a casa e comprar uma nova, ou qual empresa trabalhar. Quando trabalhamos em uma empresa e queremos uma promoção, esse desejo pode ser a vontade de Deus para nós, mas também pode ser a cobiça. Como saber a diferença? O tempo é a resposta. Leva tempo para conhecer a Deus, conhecer nosso próprio coração e ser totalmente sincero como nós mesmos e com Deus. Leva tempo para aprender sobre motivações e discernir se a nossa
se as nossas são puras. Se for a tua vontade, nada tendes porque não pedis, ou pedis a Deus e não recebeis, porque pedes mal, para quando consegue o que deseja, esbanjar-te em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Uma vez ouvi dizer que uma pessoa de fé nunca orará. Se for da tua vontade. Não houve nenhuma outra explicação. Portanto, como uma recém-convertida, tomei a declaração ao pé da letra. Da mesma forma, ouvi que eu poderia ter o que dissesse, mas ninguém me falou que eu precisava crescer. Talvez alguém tenha dito, mas estava tão cheia de mim mesma que não ouvi. Estava totalmente fora do equilíbrio. Eu queria o que queria e pensei que tinha encontrado uma nova forma de conseguir. Algumas coisas estão claras na palavra de Deus que não temos que orar, se for da tua vontade. A salvação é um bom exemplo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, a Bíblia declara que é da vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao seu pleno conhecimento. Eu nunca oraria, querido Pai Celestial, peço em nome de Jesus que salves o fulano, se for da tua vontade. Eu já sei que é da tua vontade, que é da vontade de Deus salvar aquela pessoa. Tiago 4, capítulo 4, versículo 2 diz que não temos porque não pedimos. O versículo 3 diz que às vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal e por motivos egoístas. Percebo que às vezes é difícil pensar isso de nós mesmos. Contudo, é verdade, principalmente para os crentes que não permitiu o processo de purificação de Deus em sua vida. Nesse estado, uma pessoa tem Deus dentro dela, mas tem uma abundância de si mesma. Quando o que pedimos não está claramente descrito na palavra e não temos certeza da resposta de Deus, é sábio e é um ato de verdadeira submissão. Orar, seja feita a tua vontade. Lembro-me de um exemplo muitos anos atrás, quando meu marido Davis e eu estava de férias no lugar na Geórgia. Estava muito cansados e Deus permitiu que estivéssemos um tempo de folga para recobrar nossas energias. Gostamos tanto do lugar que planejamos levar nossos filhos para passar uma férias prolongada no ano seguinte. Estávamos cheios de planos e animadamente falávamos sobre eles. Comecei a declarar, fazer uma confissão verbal. Voltaremos aqui nas férias do ano que vem e toda a nossa família será abençoada neste lugar. De repente, o Espírito Santo falou em Tiago, capítulo 4:15, que diz: em vez disso, desviei dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. E mais tarde, ao estudar este versículo, também observei o versículo 16. Agora, entretanto, vós jactais falsamente das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Há uma diferença entre fé e confiança, tolice e presunção. A menos que a diferença seja discernida, a vida espiritual se torna uma tragédia, em vez de um triunfo. Pessoalmente, não sinto que seja fraca na fé quando oro: Senhor, eu quero isto, se for da tua vontade. Se isto se encaixa no teu plano, se for o teu melhor para mim e se for no teu tempo. Provérbio 3, capítulo 3, versículo 7 diz: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Guardo esse versículo no coração e acredite, ele me poupou de muitas angústias.
Houve um tempo em que pensei que soubesse tudo e que se todos me ouvissem nos daria bem. Descobri, no entanto, que não sei absolutamente nada, comparado com o que Deus sabe. Devemos resistir à tentação de brincar de ser o Espírito Santo. Pelo contrário, devemos deixar Deus ser Deus. Equilíbrio, sabedoria, prudência, bom senso e bom julgamento. Todo prudente procede com conhecimento, mas o autoconfiante e sensato espraia a sua loucura. Em Provérbios capítulo 13, versículo 16. Percebo que nos meus 20 anos de observação no reino de Deus, que pessoas e mestres têm dificuldade com equilíbrio. A doutrina que se refere ao poder das palavras, a língua, a confissão, a proclamar as coisas que não são como se fossem, e chamar coisas à existência, é um exemplo pelo qual tenho visto pessoas chegarem ao extremo. Parece que a carne quer viver à beira do caminho e tem dificuldade em se manter nos limites de segurança. Sede sóbrios, temperados, equilibrados e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge como uma fome feroz, procurando alguém para devorar. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Os extremos são, na verdade, o playground do diabo. Se ele não pode levar um crente a ignorar completamente uma verdade e viver decepcionado, sua própria tática será torná-lo tão parcial e sem equilíbrio com aquela verdade que não estará numa condição melhor do que antes. Às vezes, ele estará bem pior. A sabedoria é o tema central da palavra de Deus. Na verdade, não há verdadeira vitória sem ela. No dicionário Webster's College, a sabedoria é definida como, primeiro, compreensão do que é verdadeiro, certo ou duradouro. O segundo, bom julgamento, senso comum. Tenho lidado com muitas pessoas nos últimos anos, tanto leigos quanto ministros da igreja, que simplesmente não usam o bom senso. A sabedoria não é radical. Provérbios capítulo 1, versículo 1 a 4 diz que a sabedoria é cheia de prudência, e a prudência é boa despenseira. Neste mesmo dicionário, prudência é definida como administração cuidadosa, economia. O adjetivo prudente é definido como usar bom julgamento ou bom senso ao lidar com assuntos práticos. Creio que podemos dizer que sabedoria é uma combinação de equilíbrio, bom senso e bom julgamento. Um mestre da palavra de Deus tem a responsabilidade de se fazer entender de maneira sensata, para que os crentes de qualquer nível espiritual o compreendam. Fazer uma declaração generalizada de que você pode ter o que diz, sem qualquer explicação, é perigosa para os cristãos imaturos. Creio que, como mestres chamados para treinar os filhos de Deus, é nossa responsabilidade perceber que nem todos que nos ouvem compreendem. Essa declaração significa que você pode ter o que diz, se o que diz está alinhado com a palavra e a vontade de Deus, naquele momento particular. As pessoas carnais ouvem a mensagem como ouvido carnal. Durante seu crescimento espiritual, elas podem ouvir a mesma mensagem de maneira completamente diferente do que ouviram na primeira vez. Isso não quer dizer que a mensagem estava errada, mas um pouco mais de esclarecimento poderia ter evitado que os bebês espirituais ficassem inseguros. A maioria dos mestres tem uma tendência própria em seu ensinamento, o que é legítimo,
Isso tem a ver com o chamado de Deus na vida deles. Alguns são chamados para exortar e manter os filhos de Deus animados, zelosos e perseverantes. Outros podem ser chamados para ensinar a fé e outros, prosperidade. Há aqueles que são chamados para ensinar quase que exclusivamente finanças. Muitos têm sido chamados para ensinar e ministrar sobre a cura. Penso que, quando as pessoas são chamadas para fazer alguma coisa, estão tão cheias do que Deus colocou nelas que, se não forem cuidadosas, podem ficar tendenciosas. Podem começar a agir como se o que estão ensinando fosse a única coisa importante na Bíblia. Isso pode não ser intencional, mas novamente sinto que é nossa responsabilidade ter certeza de que estamos apresentando o material de forma equilibrada. Lembrando que os bebês em Cristo só conhecem o que ministramos a eles e nada mais. Creio fortemente no poder da confissão. Creio que devemos falar para nossas montanhas e também que muitas, se não a maioria, das respostas aos problemas estão definitivamente bem debaixo do nosso nariz, na língua. Creio fortemente na maturidade do crente, na crucificação da natureza carnal, na morte do egoísmo, na necessidade da obediência e na submissão ao Espírito Santo. Em outras palavras, não estou tentando ensinar algo que somente o ajude a sair do problema ou conseguir algo que você queira. Tenho esperança de ajudá-lo a aprender como cooperar com o Espírito Santo para ver a vontade de Deus cumprida em sua vida. Amém? Esse foi o capítulo 1 do livro Eu e Minha Boca Grande. Aguarde os próximos capítulos.